Glória a Deus. Quantos acharam, digam amém. Amém. Quem está lendo no Data Show, diga amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Não precisei procurar, né? Glória a Deus, né? O versículo de número 17 fala assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que haja ovelhas no curral, mesmo que não haja ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar nos meus lugares altos. Para o mestre da música, para os meus instrumentos de cordas. Vou ler de novo esse verso. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar nos lugares altos. Amém? Amém? Glória a Deus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, queremos ouvir Tua voz, porque a Tua voz muito nos interessa. Tudo que nós ansiamos e necessitamos é daquilo que o Senhor diz, porque vivemos da Tua palavra. Já disse o Senhor: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e nós somos sustentados por esse pão vivo, somos sustentados por essa palavra, somos sustentados por esse alimento. Esse alimento nos dá força, esse alimento nos sustenta, esse alimento nos dá vida. Então vem mesmo falando ao coração de cada um de nós de acordo com a realidade e a necessidade. Não queremos ouvir o homem nem a mulher, queremos ouvir o Senhor. É o Senhor quem nos interessa, porque o Senhor é quem se interessou em nos salvar. Então vem mesmo, Senhor, com pompas e fala ao coração de cada um de nós de uma forma muito clara, muito especial, muito específica, onde possamos entender, compreender o que o Senhor requer de nós e caminharmos para a prática de tudo aquilo que o Senhor está nos dizendo. Dá força, Senhor, àquele que está fraco, Senhor, àquele que não tem mais nenhum vigor. Meu Deus, levanta aquele que está caído. Meu Deus, cura aquele que está enfermo. Liberta aquele que está algemado, Senhor. Dá, Senhor, sabedoria àquele que está na ignorância. Meu Deus, age de forma poderosa, provendo para aquele que tem necessidades. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, traz, Senhor, em nome de Jesus, transformação para aquele, Senhor, que precisa de renovo, e traz, Senhor, força, remove as angústias, os medos, as torturas, espíritos de engano que estão nos pescoços, caiam por terra agora, pelo poder que é no nome de Jesus, tudo aquilo que tem sufocado a alma, a mente, o corpo, o coração do Filho de Deus, cai por terra agora. Todo aquele que está asfixiado por engano, solte agora em nome de Jesus. Nós declaramos que seja livre neste lugar, nesta noite, de uma forma toda especial e extraordinária. Vem mesmo, Senhor, e mostra que Tu és o Deus Todo-Poderoso neste lugar e nas nossas vidas. Queremos ouvir Tua voz, queremos sentir o Teu toque, queremos ser tocados por Ti e queremos também tocar em Ti, Senhor, com a nossa adoração. Faz, Senhor, jus ao Teu nome de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? 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 Amém. Eu estou muito feliz, né? A gente passou uns meses, eu principalmente passei uns meses muito tristes, porque a gente comprou um telhado, Deus nos deu dinheiro, e nós não conseguíamos esse telhado de jeito nenhum, e eu cheguei a entrar em pânico, em depressão, não conseguia dormir, e eu disse um dia para Deus, eu levantei e disse: Deus, eu não quero mais ser apóstola, eu não quero mais ser nada, né? Então o Senhor pode me levar, o Senhor me tira daqui, eu não quero mais viver, porque essa fase para mim é muito doída, essa fase é muito doída, eu não quero mais fazer nada disso, eu só sei orar, não sei fazer outra coisa. Deus falou: então eu vou te recolher. Não. E aí voltei para minha casinha, né? Por quê? Porque a gente não tem noção do que é vida, né? Jesus, ele fala que ele veio nos trazer vida e vida em abundância.
E aí, agora, graças a Deus, deu certo esse telhado, eu estava toda feliz. Acho que meu celular tem umas 500 filmagens já, umas 500 fotos, porque aquilo que eu tanto orei, que eu tanto quis, que eu tanto almejei, que nós todos aqui jejuamos, né? Botei a igreja inteira para jejuar, tadinhos, né? Botei eles tudo para interceder lá no grupo, não deixava eles em paz enquanto Deus não dava uma resposta, né? E graças a Deus, Deus deu, né? Então eu fico olhando e fico contemplando e fico me alegrando. E daí ontem eu estava lá no grupo das 7 chaves, coloquei lá daí o resultado, a resposta da oração, o impossível aconteceu, Deus fez mais do que aquilo que eu imaginava, e bibibi, bababó, bububu, bababá, 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 e fui, né? Até que o Espírito Santo, então, ministrou meu coração. Está mais alegre por um telhado do que pela salvação. Eu nunca tive assim tão feliz pela salvação. E eu, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí, então, Deus ministrou meu coração. Nós somos muito interesseiros. Nós não entendemos, mas o ser humano, nós mesmos, a gente quer se alegrar em Deus quando Deus não dá coisas. Quando Deus não nos dá coisas, nós aí então paramos de ficar alegres, paramos de ficar felizes, paramos de glorificar, paramos de adorar e entramos numa sessão murmuração, entramos numa sessão decepção, desilusão, como se a vida não tivesse sentido só porque não temos aquilo que nós queremos. Quando nós temos uma criança e nós queremos que ela fique feliz, nós damos ali um carrinho para ela brincar, uma bonequinha para ela brincar, damos um brinquedo ali para ela se divertir. Hoje em dia dá no celular, né? Mas enfim, né? Era assim, né? Na minha época, eu sou da geração, né? Que transicionou, né? Para essa era, né? Da tecnologia, né? Mais perto ali, mais próximo. E quando nós pegamos uma criança e a gente dá ali um brinquedo, a gente vê ele tão feliz, tão alegre, né? E tudo na vida, a alegria dele é aquele brinquedo, aquilo ali, né? Se a gente tira, ele fica infeliz, ele chora, ele bate perna, por quê? Porque tudo que ele quer é aquele brinquedo. Ele não está interessado em quem deu o brinquedo pode dar outro brinquedo. Quem entendeu o que eu estou falando? Às vezes nós focamos tanto naquilo que nos interessa, naquilo que nós queremos e nos esquecemos daquilo que nós já recebemos. E o que Deus quer é trazer de volta a minha memória, trazer de volta a sua memória, aquilo que nos traz esperança. Nós somos eternos, nós temos uma morada, nós temos um lugar que já tem um telhado. Quem entende o que eu estou falando? Estou falando para mim, né? Aqui, mas para você também. Então nós já temos um lugar onde já tem um telhado, nós temos uma morada eterna, mas nós somos tão terrenos, tão terráqueos, que nós acabamos olhando tanto para as coisas da terra que nós nos esquecemos daquelas coisas que realmente são eternas, que é para o lugar onde eu devo focar. E nós acabamos nos distraindo, né? Ontem eu vi o pessoal colocando as placas da energia solar e falei, ufa! Até que enfim, graças a Deus, deu certo, demorou, mas foi, né? Aconteceu um grande milagre. E a minha alegria era muito grande. Agora eu me sinto poderosa, agora eu me sinto forte, né? Cadê aquela chorona? Cadê aquela que queria morrer, né? Cadê aquela que estava decepcionada? Cadê aquela que não queria desistir do ministério? Cadê aquela que não existia mais? Por quê? Porque algo aconteceu de bom que são coisas. E aí é que está... Aí que está pegando, né? Para mim, está pegando para você aqui hoje, né? Porque se Deus me botou aqui, é porque também é para você, né? Isso se estende, né? E eu fico pensando assim, cadê aquela pessoa, né? Está toda feliz, toda alegre, né? E aí, orando, falando com Deus a respeito disso, que ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não deu seu fruto, nós cantamos essa música, nós falamos dessa palavra, nós lemos na leitura, mas quanta coisa é na prática, nem sempre nós somos assim. Nós não damos valor à vida. Nós precisamos entender que a coisa mais importante que existe é a vida. Você consegue entender? E além dessa vida, a vida abundante, a vida eterna, aquilo que Jesus veio fazer. Jesus não veio para me dar telhado. Você consegue entender? Isso é um bônus. Jesus não veio para dar placa solar. Isso é um bônus. Jesus não veio para dar um carro novo. Isso é um bônus. Jesus não veio para dar uma casa nova. Isso é um bônus. E se eu me alegro mais com essas coisas, eu ainda estou perdida. Eu ainda não me encontrei. Eu ainda não fui achada. Eu ainda não estou no centro da vontade de Deus. Embora essas coisas são mimos e nós precisamos disso, nós não
Nós queremos viver isso. Mas não é isso que tem que ser o centro da minha alegria. Você entende? Amém. Eu tenho que acordar todos os dias e dizer, puxa vida, eu estou respirando. Você entende? Você entende isso? Eu estava ouvindo uma história, não sei se já foi contada aqui ou não, mas de um senhor que ele estava hospitalizado e eles tiveram que colocar um oxigênio nele lá para ele poder respirar, né? Um aparelho lá que trazia o gás, que trazia o oxigênio para ele poder respirar, porque ele não podia respirar. Ele ficou muitos dias no hospital e era muito gás que ele teve que usar dali, né? E para ele poder respirar. E aí ele ficou bom, graças a Deus, saiu daquilo e foi feita a conta do hospitalar para ele, né? De quanto que ele devia, e era muito dinheiro que ele devia de gás, do aparelho lá que consumiu para ele poder respirar no tempo em que ele não estava conseguindo respirar. E quando veio essa conta, ele começou a chorar muito. E todo mundo ficou meio assim, né? Puxa vida, por que ele está chorando tanto, né? Por que ele está chorando tanto? A conta é muito alta, eles ficaram com dó e tal. Eu fui perguntar isso a ele. E ele falou, olha, eu tenho mais de 60 anos. Todos esses anos eu vivi sem aparelho, sem gás, respirei um ar puro. E o meu Deus nunca me cobrou nada. Mas eu fiquei alguns dias nesse hospital e eu tenho uma conta deste tamanho para poder pagar. E eu nunca dei valor ao ar que eu respirava antes. Agora eu estou conseguindo entender o ar que eu estou respirando. Então a mente dele se abriu para algo novo. E muitas vezes nós estamos tão focados naquilo que a traça, a ferrugem corrói e nós nos esquecemos daquilo que é eterno. Você consegue entender? Então nós acordamos todos os dias e a gente precisa decidir. Se alegrar não é um sentimento, se alegrar é uma decisão. Então eu preciso aprender a me alegrar porque eu estou viva. Quem entendeu? Amém. Eu preciso me alegrar porque eu tenho uma família. Ah, mas a tua família está toda torta. A tua família é um problema. A tua família tem isso, mas você tem uma família, né? Ah, mas o teu marido é esse problema todo. O teu marido é isso, o teu marido é aquilo, o teu marido é aquilo outro, né? Ah, a tua mulher também. A tua mulher é isso, a tua mulher é aquilo, a tua mulher é aquilo outro, né? Mas você tem um marido, você tem uma esposa, né? Deus te deu essa graça de poder ter alguém ali do seu lado. Mas um problema desse para você se tornar uma solução, para que você possa ver um milagre de Deus. E eu preciso aprender a me alegrar com vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus ali em Jonas, não consegui colocar lá para mim, Jonas no capítulo de número 4, lá no finalzinho, né? A gente vê lá, deixa eu ver aqui qual que é o verso, eu me esqueci. Jonas 4, do 6 em diante, né? A gente vê aqui, ó. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Olha só, o Jonas tinha vindo de uma situação bem embaraçosa, né? Ele era um grande profeta, e ele então foi enviado por Deus para ir para Nínive, mas ele desviou do caminho, ele desobedeceu a Deus e foi para Tarsis, porque ele pensou, eu não vou lá para Nínive, eu vou para este lugar. Pagou uma passagem, entrou no barco, chegou ali, Deus mandou uma grande tempestade, o barco quase foi a pique ali, né? Eles tiveram que perder, a embarcação teve muito prejuízo por causa da desobediência. Toda vez que eu desobedeço, eu trago prejuízo para aqueles que estão próximos de mim. Diga isso para a pessoa que está perto de você, você precisa entender isso. Todo desobediente traz prejuízo para aqueles que convivem com ele. Você sabia disso? E todo obediente traz bênção, mesmo que os outros não sejam bênção, né? Você traz a bênção para todos que estão ao seu redor quando você decide obedecer. Estava falando isso com uma pessoa. A pessoa estava indecida sobre trocar de trabalho e Deus estava montando um outro serviço. E aí a patroa não queria que essa pessoa fosse para outro serviço e foi insistindo, né? Que ela continuasse. Eu falei, olha, se é Deus quem está te enviando, se é Deus quem está te mandando e tu continuar ali, por causa da patroa, até a patroa vai ser prejudicada.
Por quê? Porque nós precisamos obedecer, né? Não importa como você pensa, não importa como você gosta do patrão ou da patroa, você precisa ser uma bênção. Você entende? E aí, mas daí a patroa vai ficar na mão? Não vai ficar na mão. Se você estiver obedecendo, Deus levanta 2, 3 melhores do que você. Não melhores do que você, mas que vão suprir a necessidade além daquilo que você já supria para ela. Não por causa de você, né? Não por causa dele, mas por causa da sua obediência. Deus, ele ampara. Amém? E aí, o Jonas estava lá nessa situação, até que eles pegaram e jogaram ele no mar. Você já conhece a história, um grande peixe pega ele, joga ele em Nínive, ele caminha 3 dias e percorre lá. Quando ele está percorrendo a cidade de Nínive e pregando arrependimento, até o rei decide jejuar, os animais jejuam, o rei decide lançar jejum para todos ali, né? Foi uma convocação, todos jejuam, um jejum de arrependimento para que Deus não destrua a cidade, e Deus decidiu então mudar a sua palavra, né? Aquele que disse que iria destruir, né? Através da vida do profeta, agora diz, não destrói mais. E aí, ele fica do ladinho da cidade ali, observando, olhando, e estava muito quente. Olha como que Deus cuida do profeta. E Deus faz crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra na cabeça dele. E ali ele fica alegre. Ele não estava alegre com uma cidade que havia se arrependido. Ele não estava alegre com uma cidade que havia sido salva. Ele não estava alegre com uma cidade que não havia sido destruída, mas Deus havia perdoado. Mas ele estava muito alegre com uma planta que havia crescido e fazia sombra na sua cabeça. Como nós somos interesseiros. Como nós somos interesseiros, nós só queremos olhar o nosso bem-estar. Nós só queremos ver aquilo que tem acontecido conosco. Se não tivesse calor, na nossa cabeça está tudo bem. Mas se a cidade for destruída, que se dane a cidade. O importante para mim é que eu tenha sombra sobre a minha cabeça. Essa foi a reação de Jonas. E nós às vezes olhamos dessa forma, mas nós não esquecemos de olhar para nós, porque nós pensamos do mesmo jeito. Nós não nos importamos com o próximo do jeito que nós pregamos, ensinamos ou falamos. Então são muita fábula, muita historinha, muita coisa que a gente fala. Eu lembro que algumas pessoas erraram com a gente, né? E aí eu começava a dizer assim, ó, puxa vida, quando será que igual você viu vai colher? Quando será que vai vir a colheita, né? E ficava olhando. Ser humaninho, né? Ser humaninho é desse jeito. Quando será que vai vir a colheita? Quando será que vai vir a colheita? E cada vez eu percebia Deus ficava exaltando mais eles ainda, né? E eu dizia, mas que Deus, cadê a tua justiça? Né? Cadê a justiça? Tu não é um Deus justo, né? E a gente é desse jeito, né? E aí, até que eu comecei a ver Deus exaltar, e eu falei assim, eu não acredito, Deus. O Senhor está fazendo uma coisa dessa mesmo? É isso mesmo que o Senhor está fazendo? Então a tua palavra vale o que, Deus? Se o Senhor está falando isso, Deus falou, eles são necessários. Ele tomou um choque, eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Eles estão pensando nas vidas, não estão pensando só no que fizeram. Você está entendendo? Eu só pensando no que havia sido acontecido, o quanto eu tinha sido prejudicada, o quanto eu fui ferida, o quanto eu fui magoada, o quanto eu fiquei decepcionada, o quanto eu fiquei. Mas eu não estava pensando nas vidas, que alguém também estava trabalhando apesar de ter errado. Entende o que eu estou falando? E nós somos assim, interesseiros. Se estiver tudo bem comigo, está tudo bem. Se estiver tudo certo comigo, está tudo bem. Mas se está tudo, eu não me importo com a cidade desde que não tenha calor sobre a minha cabeça. Então isso é motivo para se alegrar. Mas para Deus não destruir a cidade, ele tinha motivos para murmurar. Você entende? Para reclamar, para ficar insatisfeito com a vida. Aqui Jonas, ele chega a pedir a morte. Olha só, vamos ver se está ali na frente. Próximo. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar aquela planta. Era só uma planta, né? É uma planta, mas não se compara a uma cidade. Você entende, né? E ela se secou. Ao nascer o sol, Deus trouxe um vento do leste, muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas. A planta tinha secado e agora voltou a fazer calor na cabeça. Ele não tinha nessa planta, de repente ele tinha, ele ficou alegre, de repente ele não tinha mais. E aí o sol voltou
a bater na cabeça do Jonas a ponto de ele quase desmaiar. E com isso ele desejou. Lá, né? Ele desejou morrer. Com isso ele desejou. Eu estou rindo, mas, gente, é sério. É sério. Essa é a realidade da nossa vida. A gente deseja morrer por nada. A gente deseja parar de viver por nada. A gente não tem noção do que Cristo pagou numa cruz. A gente não tem noção do que alguém, um rei, decidiu viver em terra, se tornar um homem, morrer numa cruz, levar as nossas dores, as nossas maldições, para que a gente pudesse viver. Porque a gente não tem noção do que é vida. Se a gente tivesse noção, a gente se alegraria mais com a vida do que com a planta. Você consegue entender que ele deseja morrer? Porque uma planta morreu. Porque uma planta morreu, porque o calor bateu, então não é mais interessante para ele viver. Olha só, que absurdo. Mas é assim que a gente vive. E aí ele continua assim. Com isso desejou morrer e disse, para mim é melhor morrer do que viver. Só porque o calor batia na cabeça. Você consegue entender? Gente, olha só. Não seria mais fácil, eu pensando aqui no Jonas, né? Não, por que o cara, a cidade toda se arrependeu, se converteu, Deus não destruiu a cidade, por que ele não entra para dentro da cidade e diz, tem um guarda-chuva aí para mim? Ou me dá um cantinho aqui para mim, porque o sol está batendo na minha cabeça, não é preferível ficar do lado de fora, observando tudo, olha o orgulho, né? Olha o orgulho, é tão grande, tão forte, que ele prefere morrer do que ir lá pedir arrego, pedir ajuda, para quem estava na cidade, a qual ele percorreu 3 dias pregando e ensinando sobre arrependimento. Então ele desejou aqui morrer e disse para mim é melhor morrer do que viver. Pode continuar, acho que é mais um. Deus, porém, disse a Jonas, olha como Deus vem e fala, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? Você está tão bravo por causa de uma planta? Por causa dela, ele respondeu, sim, eu tenho, eu estou furioso a ponto de querer morrer. Nem vai ficar teimando ali, né? Continua. O Senhor, porém, lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, não tenha feito ela crescer, ela nasceu em uma noite, e na outra noite morreu, ela só viveu um dia. Nasceu num dia, morreu no outro. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Então tu está aí pensando na planta e tu não quer mais ver com a planta. Mas eu tive misericórdia de mais de 120.000 pessoas. E tu não está olhando para essas pessoas, não está olhando para a vida, está olhando para a morte. Você consegue entender? Por causa de interesse, por causa de calor, por causa de algo tão banal, às vezes nós acabamos não dando a prioridade àquilo que realmente Jesus Cristo deu, verdade? Então, se for olhar, todas as vezes que nós viemos para Deus, realmente é por causa de interesse. Todas as vezes que nós estamos alegres, realmente é porque Deus respondeu a esse interesse. E todas as vezes que nós estamos tristes, nós realmente estamos tristes porque Deus não está respondendo a algum interesse nosso. E nós queremos morrer porque um interesse nosso não está sendo respondido. E, meu Deus, eu me sinto uma miserável pensando, você consegue entender? Pensando nesse sentido. Porque a gente realmente não dá valor àquilo que Jesus deu valor. Aquilo que Deus deu valor. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, ali fala amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o primeiro mandamento é que eu ame a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu ser, eu devo amar a Deus. E depois amar ao meu próximo como eu amo a mim. Então, se eu tenho interesse pelas coisas, eu também devo me interessar pelo meu próximo. Você consegue entender? Se eu tenho interesse em viver bem, em ter prazer, em ter lazer, em ter alegrias, eu também preciso me interessar em ver o meu próximo ter prazer e lazer. Por que nós compramos um carrinho, uma boneca para os nossos filhos, para ver eles felizes? Porque nós os amamos. Então nós queremos ver eles alegres e felizes. Você consegue entender? Mas na prática, às vezes, com relação a esse mandamento é muito lindo na fala,
mas é muito pouco praticado. Porque primeiro eu, vezes eu, mais eu e o meu telhadinho. Né? O meu umbiguinho, o meu recolhinho, né? A minha casinha, o meu negocinho, né? O meu dinheirinho, o meu saláriozinho, a minha portinha, né? Mas muito pouco eu me alegro por aquilo que Jesus fez. Eu não conseguiria pagar pela minha salvação. Eu não conseguiria dar vida para outra, para uma planta. Você consegue entender? Eu não conseguiria dar vida a uma planta, como Jonas não conseguiu. Mas eu também não, muito menos eu conseguiria dar vida a uma pessoa. Porque nós podemos gerar, mas quem dá a vida é Deus. E a coisa mais importante é a vida. Você entende? E nós precisaríamos acordar todos os dias cantando, louvando, agradecidos, felizes, porque é isso que realmente importa. E o resto são tudo bônus. Aí você vai dizer, puxa vida, mas nós entramos no ano da fidelidade, vamos entrar agora, né, no próximo ano, né? Eu estava pensando, puxa, como que Deus vai trabalhar isso, né? O que Deus vai fazer? Nós precisamos aprender a ser fiel à sua palavra. Você entende? Eu falei, Deus, qual é o oposto de fidelidade? Então o Espírito Santo me falou traição. Eu falei, meu Deus, traição? Negação. Eu disse, quem na Bíblia? O Senhor pode me dar alguém nesse sentido? E Deus então falou de Pedro, né? E Pedro, ele negou Jesus, né? Então ele realmente foi infiel. Mas Pedro se arrepende, não é? E Pedro volta a se tornar a ser fiel. Porque eu posso ser fiel hoje, eu posso deixar de ser fiel amanhã. Você consegue entender? Mas Pedro entendeu. Mais valor tinha a vida. Ele não entendia que era o valor da vida. Você entende? Porque quando Jesus morre, o que ele faz? Ele volta para o seu interesse. Você entende? Volta a pescar peixe. Mas quando Jesus ressuscita, ele volta a fazer a obra, o propósito, né? Então o que acontece? Fidelidade é isso. Deus, ele quer trabalhar em mim, ele quer trabalhar em você. Essa questão, né, de valores. Nós colocamos valores em coisas erradas. Não que a gente não precise de valores, mas eu fiquei tão feliz que o banco me emprestou um dinheiro considerável. Mas nunca fiquei tão feliz, eu sou feliz com a salvação, claro, mas nunca, Deus disse que nunca me viu tão feliz assim, festejando tanto assim. Meu Deus, pelo que Jesus fez na cruz por mim. Você entende? E nós precisamos entender, mas eu estou dando a minha vida, estou entregando a minha vida para Jesus também, como ele entregou. Sim, você está entregando a sua vida, mas existe um interesse. Você está entregando só pela salvação. Se você fizer isso, parabéns. Você está muito com a mente muito evoluída. Porque é isso que Deus deseja fazer isso neste lugar. Amém? Deus quer fazer com que eu me alegre em todo o tempo, em todas as coisas. Ainda que a figueira não floresça, como diz Abacuque, ainda que a videira não dê o seu fruto, né? Ainda que a oliveira, deixa eu voltar lá, Abacuque 3, 17. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral e bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe quando a gente se alegra no Deus da nossa salvação? Quando a presença dele é mais importante que as coisas que ele pode nos oferecer. Porque é aquilo que nós vamos buscar dele. Então hoje Deus, ele quer fazer algo em mim, ele quer fazer algo em você, fazer com que a alegria volte dentro de você. Amém? Deus quer trazer alegria. Eu estava olhando aqui, nesse ano, o ano do governo, Deus disse que traria muita alegria. Está aqui, Deus nos deu até uma caixa escrita alegria e trouxe, eu vi Deus falando claramente. Eu disse, meu Deus, mas cadê a alegria? Eu só chorei, eu mais chorei que me alegrei. Onde está essa alegria que o Senhor prometeu? Se o Senhor
fala a verdade, ele promete, ele cumpre. Por que não aconteceu tanta alegria? Por que tanto choro, tanta decepção? Por que às vezes tanta tristeza e tanta coisa acontecendo? E cadê a alegria? Cadê a promessa? A alegria não é um sentimento. A alegria não é interesse, a alegria é decisão. E quando que eu decido me alegrar? Eu decido me alegrar por aquilo que eu já possuo, não por aquilo que ainda vai vir. E quando eu me alegro com aquilo que eu já possuo, é automático as coisas virem. Você entende? É uma coisa que vai chamando a atenção, vai envolvendo, porque você está feliz, está alegre. Você nunca vai ficar muito tempo perto de uma pessoa triste, porque você vai ficar nesse estado também. Mas você sempre vai querer estar perto de uma pessoa alegre, feliz. E a alegria é um fruto do Espírito. Então, hoje Deus me ministrava isso, que eu preciso aprender a andar no Espírito e não na carne. Aqui no verso de número 19, é isso? É isso. O Senhor, o soberano, é a minha força. Quem é a sua força? Às vezes nós lemos, nós falamos, mas não entendemos de onde vem a nossa força. Estava pensando nisso, estava falando. Lá em casa aconteceu uma coisa. Minha filha, eu estava tão cansada de estar nessa reforma aqui, né? Parece que não acaba mais, né? E meu Deus do céu, tomara que não acaba nunca mais. Só que todo dia é uma coisinha nova, então a gente vai. Mas mesmo assim a gente quer terminar. E aí, eu estava tão cansada que eu cheguei em casa e disse, eu não vou fazer janta, eu não pego pastel. Aí chegou meu irmão lá em casa, e aí a Amanda foi dormir. Daí eu falei assim, dá o pastel da Amanda para ele. Ele falou, tá doida? E a marmita dela amanhã? Daí eu falei, depois eu faço uma comidinha para ela. Eu disse, cansada do jeito que eu estou. Já pedi pastel, ainda vou pro fogão fazer comida para Amanda? Não, né? Ele foi dormir. Aí ele disse, tu não vai fazer comida para Amanda? A marmita dela. Daí eu falei, Toninho, eu estou muito cansada dela, que ela é miojo. Daí ele falou, Suzy, ela está tão magrinha. Aí eu falei assim, fui dormir. Quem disse que eu consigo dormir? Durmo e acordo. Marmita da Amanda, marmita da Amanda, marmita da Amanda. Aí, meu Deus, o que está acontecendo? 4 horas da manhã estava eu lá no fogão fazendo, mas revoltada da vida, brava, né? Eu não acredito que se eu tivesse levantado por outra coisa, mas levantar para fazer marmita para Amanda, sendo que eu tinha pagado pastel, entende? Daí eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Comida para ela, Deus. Ela já tem, por que eu tenho que fazer comida para Amanda? Ela já tem 23 anos, por que eu tenho que fazer? E Deus falou para ela beber. Aí eu, meu Deus, para ela beber. Aí Deus falou, eu também fiz comida para Elias. Elias também pediu a morte. Elias também não queria mais viver. Elias também estava entristecido, chateado. Mas um anjo foi lá, fez um pão assado, botou água, ele comeu e caminhou 40 dias com aquela comida. Ele ficou forte, porque é uma comida que Deus havia dado. E assim também eu alimento os meus. Mesmo que ele queria morrer, Deus queria que ele vivesse. Por isso Deus foi lá e fez uma comida. Mesmo que eu não queria, mesmo que eu estava cansada e não consegui dormir direito, eu fui na responsabilidade de fazer comida para ela. Por quê? Porque dentro de mim eu quero que ela viva e fique forte. Então a nossa força, a minha força, vem do Senhor. Quando você se alimenta daquilo que Ele te dá. Quando você se enche daquilo que Ele tem para te dar. O alimento, o pão vivo, e te dá força para ficar forte, firme. Ele faz os meus pés como os da corça. Os pés da corça, os pés do servo, são os pés que andam ligeiro. Você entende? São rápidos. São muito rápidos. Eu estava pensando isso. Se eu ficar pensando muito, eu não falo o que eu tenho que falar. Eu fico com dó da pessoa. Você entende? E uma verdade às vezes vai libertar a pessoa. Entende? Às vezes vai ferir, vai magoar, vai machucar. Mas pelo menos você falou a verdade, não enganou? E entendeu? Amém. Então, se a gente pensar muito, a gente não faz o que tem que fazer. Você entende? Você vai pensar muito, vai pensar no outro. Se Jesus pensasse muito, vocês acham que ele ia para a cruz? Puxa, vai doer aquele prego, vai sangrar, pode inflamar, eu vou sentir sede, o vento está muito forte, o cabelo vai pegar no rosto. Você está entendendo? Se Jesus começasse a pensar muito, ele
você. Era o que ele tinha que fazer, ele decidiu. E como que foi? E eu preciso ser uma pessoa que não fica só observando, mas uma pessoa que toma atitude e reage. E aqui ele fala isso, ó. O Senhor é o soberano, ele é a minha força, ele faz os meus pés como que coça. Eu sei o que eu tenho que fazer, então eu não vou ficar pensando. Eu vou tomar uma atitude e vou reagir. E aí ele me faz andar nos meus lugares altos, né? Minha tradução fala, nos lugares altos. Deus quer fazer você andar nos lugares altos. Como é que eu ando em lugares altos? Como que eu faço uma coisa dessa? Como que eu ando em lugar? É andar no sobrenatural. Como que eu ando no sobrenatural? Andando pela fé, andando no Espírito. Né? O que faz com que Deus tenha prazer em mim é quando eu ando pela fé. Quando eu ando por aquilo que Deus diz. Por aquilo que Ele fala. E quando eu me alimento daquilo que Ele diz, eu ganho forças e eu automaticamente ando ligeiro e vou para o sobrenatural. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro não pensou muito. Se Pedro pensar muito, ele tinha andado sobre as águas. Você entende? Sim ou não? Ele, é fantasma, é fantasma. Mas aí, de repente, ele diz assim, se é tu mesmo, Senhor, me deixa ir ter contigo. E Jesus diz, vem. Ele vai lá e anda sobre as águas. Andou nos lugares altos, com pés de bolsa. Ele foi forte, foi decidido, foi determinado. Mas, de repente, ele olha para a força do vento. Ele se distraiu. E ele volta a afundar. Eu não posso ficar me distraindo olhando para a força do vento. Eu tenho que continuar olhando para o Senhor, me alegrando no Deus da minha salvação. Você entende? Sim ou não? Sim. Eu preciso continuar entendendo que a minha força não vai vir do irmão, não vai vir da igreja, não vai vir do patrão, a minha força não vai vir do meu marido. Você entende? Nem da esposa, a força não vai vir dos meus filhos. Quantas vezes eu fiquei olhando para os meus filhos? Quantas vezes eu me decepcionei? Quantas vezes eu olhei para o meu marido? Quantas vezes eu me decepcionei? Ele me traz muita alegria, mas muitas vezes ele me decepcionou. Quantas vezes ele olhou para mim e eu decepcionei ele? Você está entendendo? Quantas vezes eu olhei para a igreja? Estou falando, de verdade, não se magoem comigo, tá, gente? Eu amo vocês. E eu me decepcionei. Quantas vezes eu olhei para o meu dinheiro, para os meus negócios, para as minhas vendas, e eu me decepcionei. Mas quantas vezes eu olhei para o Senhor e eu andei ligeiro, e fui para um lugar alto, andei no sobrenatural, conquistei coisas extraordinárias, incríveis, inesquecíveis, que marcaram a minha vida e que marcam a geração que vem. Mas eu preciso entender, a minha força não vem das pessoas. Embora seja muito bom ter amigos, você entende? Embora seja muito bom ter irmãos, embora seja muito bom e necessário ter família, mas a minha força não vem deles. Gente, quem fez? Quem me deu vida? Você entende? Que o meu interesse tem que estar nele, porque é dele que vem a força para você andar em lugares altos e conquistar coisas grandes. E a sua alegria tem que ser por causa dele. Não por causa do Deus. E aqui diz assim, ele faz com que os meus pés sejam como os da corça, me faz andar nos lugares altos. E aqui daí é uma saudação. Enfim. Você entende então como eu preciso aprender a andar pela fé? Por mais desejável que aquela comida seja, quando você ouve pés como de corça, ele andar ligeiro, ele estava falando que o fruto da videira não fazia nada disso, não dava para ele pés como de corça, levava ele para lugares altos. Ele está falando sobre isso. Ele está falando que a safra da azeitona, né, eu preciso aprender a acordar todos os dias. A minha Deus deu, e quando Deus não deu, o dia que eu tiver um carrinho para brincar, glória a Deus. Hoje, R$1.000, R$10.000, R$100.000. Eu recebo, Deus. Pedro, ele ganhou uma pesca nova, exercendo fé diária. Então, Cristo para mim, Meu Jesus. os pés andam ligeiro, você entende? Andam rápido, você é decidido. Estava dizendo, puxa, isso é a característica do ano do governo, é a alegria. Você entende? Cadê a alegria? Tem que decidir.
fazer o que você acha que eles têm que fazer, você perde as forças. Mas quando o Senhor é a tua força, pode tudo acontecer. Você continua forte. É quem está vivendo. E então, você fica. Se arruma mais. Se alguém diz para você, puxa, mas não é uma pessoa agradável, que você é forte, você pode passar pelo que você quer. Uma vez estava em Balneário Camboriú, meu filho era bebê e me deu meio que uma depressão pós-parto, assim, né? E eu estava muito triste, estava muito mal. E Davi estava na caminha dele, no quartinho dormindo, tinha 3 meses, acho que não tinha 3 meses ainda. E eu lembro que eu estava na cama chorando, falando muito com Deus, não queria mais beber, que a vida não era boa, aquelas coisas, aquelas crises que dá. E eu lembro que eu disse assim, Deus falou para morrer. E ele pegou o filho dele e matou para você viver. Você entende? A vida para você está repartir a vida do filho, né? Minha e você. E às vezes é difícil para nós, porque nós somos interesseiros. Nós olhamos para aquilo que nos interessa, para aquilo que nós queremos. E se Deus não nos dá, porque Deus não deu, então eu não quero viver. E se joga no chão, entendeu? Não. Pai, o Senhor pode me dar depois, o Senhor vai dar depois, né? Porque Ele gosta de você. Com certeza Ele vai te dar. Você entendeu? Ele só não está querendo dar amor. Ele só não está querendo fazer amor. Então, vamos deixar de ser birrento. Vamos deixar de ser birrenta. Vamos deixar de querer por causa da alegria. Se alegrar no Deus da nossa vida. Para que a tua presença venha sobre tudo que o Senhor fez de fato naquela cruz. Nos perdoa por não entender o que é a vida. Entende, Senhor, os nossos desejos, todos os problemas, acima de todas as dores, de todas as decepções. Nos ajuda, Senhor, a caminhar nestes lugares e a nos alegrar com Deus da nossa salvação. Obrigado, Senhor, pelas problemas. Quebra aquilo que age com medo. No nome de Jesus, quebrando, Senhor, tudo aquilo que impede. Os meus pés, como os de corça, Ele faz. Os meus pés, como os de corça. Diga, Ele me leva a andar sobrenatural, a crer. Oh, aleluia.